Olá, e vamos para a quinta rodada do Aberto do Brasil Terra Viva 2018. Nesse momento, na quinta rodada, tínhamos um jogador apenas com 4 pontos, o Neuris Delgado, do Paraguai, e 5 jogadores com 3,5 e 17 jogadores com 3 pontos. Eu estava nesse bloco de 3 pontos, enfrentei o Antônio Daniel Nobre Mendes, atual vice-campeão brasiliense, um jogador forte, e sabia que ia ter uma partida difícil, sábado à noite, segunda rodada do dia. Vamos lá, vamos ver a partida. Joguei D4, dessa vez eu não joguei o cavalo F3, quis jogar de uma forma mais direta. Ele jogou D5, esperava, não tinha muita referência do que ele poderia jogar. Vamos lá, gambito da dama, C4, ele jogou eslava. Eu joguei cavalo C3. Em geral eu jogo cavalo F3 nessa posição, mas eu quis variar, andei dando uma olhada numa linha que joga E3 e B3, era o que eu queria jogar. Cavalo F6, eu joguei E3 e contra E6, semi-eslava, não foi o que ele jogou, mas eu estava pensando em jogar cavalo F3 e depois de cavalo de BD7, B3, esse lance aqui. Esse bispo B4, bispo D2. Queria desenvolver o bispo evitando uma forma de evitar Merano. A Merano é uma linha que toma em C4, as brancas têm que tomar de bispo, joga B5. Jogando B3 eu já vou tomar de peão. Então estava querendo jogar essa linha, e o E3 também evita que entre na eslava normal com cavalo F3, D toma C4. Essa seria a linha normal da eslava. Então jogando E3, esse lance aqui já não tem tanto sentido, porque pode até ser jogado, mas quando jogar C5 vai entrar no gambito da dama aceito com um tempo a menos, jogando em 2 tempos o lance C5, C6 e C5. Pode jogar também com B5, mas já não combina tanto com a posição. Então aqui ele jogou um lance que já me surpreendeu. Aqui no quarto lance ele jogou a variante, depois de E3 ele jogou a variante Shebanenko. É uma ideia simples, jogar B5, e nesse momento eu joguei cavalo F3 e ele já veio com B5. Vou dar Enter aqui para a gente acompanhar a teoria. Eu fiquei com vontade de seguir a minha ideia de jogar B3, mas de alguma forma eu fiquei preocupado com B4, e B4 não tinha tanto problema, ninguém joga B4. Eu jogaria para A4, e aqui eu vou tomar de bispo mesmo, caso ele tome, e o C5 está dificultado, meu cavalo já age na casa C5. Tem a casa E4, mas eu jogo bispo D3, não vai ser uma casa tão problemática para as brancas. Então eu fiquei preocupado com B4, não sabia como jogar, fiquei pensando, uma velha mania que eu tenho de começar a estudar a abertura na hora. Isso é um erro, tem que estar vindo já de casa com a preparação. E se você não sabe, tente jogar algo simples, mas eu gosto de tentar aprofundar, tentar estudar na hora. Isso geralmente me leva aos apuros de tempo, que são desagradáveis. Quando a posição finalmente fica boa, você às vezes já não tem tempo para concluir decentemente. Então aqui eu joguei C toma D5, eu joguei bispo D2. É um lance que eu encontrei aqui, muita gente jogando. Yusupov Beliavski jogou várias vezes, tem 3 partidas aqui, e com até bastante vitórias de brancas aqui nos primeiros ratings. Mas bispo D2, a ideia é desocupar logo a coluna C e tentar alguma operação na ala da dama.
Depois eu acabei misturando um pouco os planos, acabei indo para a ala do rei. E6, eu joguei bispo D3. Aqui continuamos aqui dentro da teoria. A maioria jogou bispo B7. Temos partida aqui, as 3 partidas do Beliavsky, Gurevich, tem o Piquet. Posição ainda bem teórica. Ele jogou bispo E7 e eu joguei roque. Depois de roque, ele jogou bispo B7, já está afunilando, mas ainda são partidas. Olha só, tem um jogador que jogou cavalo E5, que foi o lance que eu joguei. Shabalov, alguns grandes mestres, pelo menos 2 aqui são grandes mestres, com mais de 2.500. Shabalov é um grande mestre americano. Deixa eu ver o que o Shabalov jogou. Shabalov jogou cavalo E2. É um lance interessante, que sempre incomoda a possibilidade constante aqui de um B4. Ele já se antecipa, pode jogar com A4. Olha só, ele jogou com A4. Fiquei sempre pensando se eu jogaria com A4 e acabei optando nesse momento. Acabei optando por cavalo E5 e aí já parti para um plano de ataque na ala do rei. Joguei com F4, um plano bem pretensioso, jogar torre F3, torre H3. Então a partida começou a ficar bem tensa nesse momento. É um ataque que, uma vez iniciado, você tem que seguir com essa ideia do ataque, porque à medida que você avança no ataque, aqui de brancas, as pretas vão consolidando uma vantagem na ala da dama, vão ganhar espaço, vão ter a casa E4, vão ter o avanço B4, coluna C, mas eu parti para o ataque. Então, torre F3, cavalo E4, torre H3. Aqui já analisei uma variante, não foi nesse momento exatamente não, mas depois de cavalo de DF6, eu joguei bispo E1, preservar o bispo aqui. Vamos ver o que o Engine está achando nesse momento. Deve estar gostando mais das pretas. Está tendendo a uma vantagem das pretas. Realmente eu estava partindo para o ataque porque era o que eu tinha que continuar fazendo agora. Não podia mudar de ideia, tentar ir para lá da dama. Já estava com a torre em H3. Mas aqui eu calculei o seguinte lance. Depois de bispo E1, se cavalo toma C3, minha ideia era jogar bispo toma H7. Olha só, vantagem decisiva. Bispo toma H7, se cavalo toma H7, dama H5. Então, uma combinação típica, e poderia, se ele não pensasse no intermediário, poderia pensar, bom, tenho que retomar aqui, por exemplo, de peão, e aí nesse caso vem cavalo E4 ou G6. Cavalo E4 está tendo dama H5. Vantagem decisiva também, porque vai forçar H6 e vai ter um cavalo G4, talvez tomando antes aqui, e aí cavalo G4 para sacrificar. Então o ataque é forte, mas eu estava naquele modo não muito confiante, que não é uma boa postura para jogar um ataque, mas eu estava assim, temendo que ele pudesse se defender desse ataque. Não estava tão otimista, mas joguei bispo E1, já vendo essa variante de cavalo toma. Ele jogou torre C8, está jogando na ala da dama. Eu joguei dama F3. Ele jogou G6. Aqui o Engine está dando G4, foi o que eu joguei. Tem que ir para cima agora. Ele jogou B4. Joguei cavalo E2. Olha só como aqui cavalo A4 era considerado melhor, mas eu nem pensei em deixar esse cavalo tão longe da ala do rei. Comecei a trazer aqui para a ala do rei. Torre C7, que ele está dando torre H6. Cheguei a pensar nesse lance para bloquear
H5 e liberar a casa H3 para a dama. E aí ficar com a ameaça de G5. Era muito complicado. Mas eu joguei nesse momento o G5 direto. Ele jogou cavalo E8. E aqui ele pode vir para D6 e F5. E eu segui aqui com cavalo G3. Quero tirar esse cavalo. Tinha algumas variantes interessantes aqui. Se cavalo toma G3, eu ficaria muito bem aqui. Estava pensando em tomar de peão. Olha só, de peão com a ideia de dama H1. E também tem uma ideia aqui de jogar a torre toma H7. Vamos ver se ele vem aqui para D6 para entrar. Tem o dama H1 e tem o torre H7. Isso aqui eu analisei na partida. Torre toma H7, rei toma H7, dama H5. Se rei G7, dama H6. Bispo toma G6 que eu estava pensando. Aqui ele não está dando como um dos lances. Está dando cavalo G6, está dando bispo toma B4. Bispo toma B4. Talvez com a ideia de jogar rei G2 e torre H1. Essa coluna aqui vai ficar mortal. Mas vamos dar uma analisada aqui no bispo toma G6. Pelo menos o empate tem aqui. Aí parece que não tem mais que o empate. Dama G6. Tem que dar a repetição aqui. Aliás, tem também a possibilidade de cavalo G6. Não me lembro. Claro que eu ia analisar mais profundamente ali na hora. E esse cavalo G6 ameaça cavalo E7 e mate. Está forçando aqui F5. E aí segue bispo B4. Aqui as brancas sacrificaram uma torre inteira e estão com vantagem decisiva. A ideia é rei G2. Vamos colocar um lance aqui. Cavalo F7 pode? Jogar cavalo F7. Cavalo toma E7. Isso, cavalo toma E7. Torre toma E7 ou dama toma E7. Dama G6. Rei H8 e rei G2. Ele ainda deu aqui dama F6. Rei G2 é uma possibilidade, mas ele está dando como mais preciso dama F6, rei G8, bispo E7. Na verdade o ataque era muito forte. Então eram ideias, perigos na posição. Mas Daniel jogou dama C8. Muito bom lance, porque ele está sacrificando aqui um peão. Eu não tomei. Mas se eu venho aqui para ganhar o peão, ele vai jogar torre C1. E olha só. Está dando torre B1. Muito difícil a posição. Eu estou montado para o ataque e ele começa a fazer um contra-ataque aqui na primeira linha. Então eu fiz diferente. Eu tomei de bispo, ele tomou de peão e eu joguei dama G4. Minha ideia é jogar dama H4. Mas olha só, a vantagem começa a aparecer para as pretas. E o lance era cavalo G7 mesmo. Eu vi isso na hora. Cheguei a analisar torre toma H7, é o que, conversando com o Daniel, ele falou que estava preocupado com torre H7, e eu vi defesa aqui, porque rei toma, cheque, o rei volta, e quando eu jogo o cavalo G4, ele volta o cavalo para 8. Cheguei a ver essa variante toda, e aí eu não tenho nada. Se eu dou cheque, rei G7, pretas estão ganhas, não tem ataque. Então cavalo G7 era o lance forte aí. Então dei sorte nessa partida, porque fui para cima, tinha que dar certo, mas isso, nesses abertos, nessa pressão, todo mundo está cansado, não era apenas eu. Estavam jogando sábado à noite, a quinta rodada, e quando você joga na pressão, exige muito do adversário. Ele acabou jogando aqui F5 e já é um erro, já deu vantagem decisiva para as brancas.
Eu joguei dama H4, ameaçando o mate. Ele defendeu, mas tem esse cavalo toma G6 que eu joguei. Se peão toma, H toma G6, segue dama H8, rei F7, torre H7. Tem que jogar o cavalo na frente. Dama toma G7, rei A8, dama toma G6 e segue um ataque fortíssimo. Vamos continuar aqui. Rei D8, torre toma C7. É o que o engine está dando aqui. Torre toma C7, dama toma C7, dama toma E6. Aqui são quantos peões? São 3 peões a mais para as brancas. Então, vantagem decisiva. Mas ele jogou torre de F7. Eu voltei para E5. Seguindo aqui os lances do engine, ele tomou. Eu tomei de peão de F. Como está aqui preferindo o engine. F toma E5. D toma E5 também é o segundo lance. Mas eu tomei de F porque não queria abrir muito aqui a coluna D. E a minha ideia agora é cavalo H5 para entrar em F6. E pode haver aqui a possibilidade de cavalo F4. Ele jogou torre C1. E aqui foi incrível a sorte aqui de estar tudo muito coordenado, o ataque e a defesa. Eu tomo em C1, ele toma, está atacando o meu bispo, eu continuo o ataque, e aqui a torre defende E3, a dama defende E1, e eu estou ameaçando cavalo F6, estou ameaçando G6, que é a principal ameaça, que ele vai levar esse lance. Ele joga dama D1, a ideia agora é trocar as damas, mas aí o G6, olha lá, vantagem decisiva. G6 é muito forte, porque se H toma G6, não foi o que ele fez, aí cavalo F6, estou ameaçando o mate, e aqui está dando mate em 3. Então depois de G6, ele tirou a torre. Na verdade não, ele jogou... esse é o erro que tem na notação. Ele jogou esse mesmo. Jogou torre D7. Eu joguei cavalo F6. Ele tem que tomar. Eu tomo de E. E estou ameaçando F7. Aqui ele pode trocar as damas, foi o que ele jogou. A vantagem aqui é decisiva. Eu troco as damas e jogo F7. Se jogar para H8 leva mate, para G7 eu tomo em H7 e vou promover. E para F8 o bispo finalmente vai jogar aqui. O bispo toma B4, foi o que seguiu na partida e ele abandonou. E a partida foi com muita pressão de tempo. No final, eu sempre com muito pouco tempo, e no final ele ficou apurado também, porque a pressão era muito grande, e acabou concluindo aí os dois. Já estava naquele clima, já tinha entrado no clima de jogar rápido e preciso nesse final. Estava vendo, estava muito atento, e acabou que a minha postura de jogar para o ataque foi recompensada. Fiquei muito animado com essa vitória e passei para o bloco de jogadores de 4 pontos. Parece que haviam apenas 5. Vamos ver aqui, que vai ser a próxima rodada que eu vou analisar. Vou pegar a pedreira, pegar o grande mestre Everaldo Matsura na 6ª rodada, com 4 pontos. Tinham 11 jogadores e um apenas com 5. Então estava no bloco aqui. Vou jogar na mesa 3 com Everaldo Matsura, grande mestre, atual campeão brasileiro no momento desse vídeo. Pedreira, mas
Era uma coisa que eu queria nesse torneio, poder enfrentar um grande mestre. Eu jogo muito poucos torneios. Quando eu jogo esses torneios fortes, eu quero mesmo enfrentar esses jogadores mais fortes. A chance de jogar com GM é uma coisa rara, e ao longo dos anos eu sempre tive chance aqui em Brasília em jogar com GMs e MIs nos torneios abertos e em alguns torneios fechados que já aconteceram em Brasília. Foi aí que eu fui acumulando rating, experiência também. Já tive bons resultados com GMs e com mestres internacionais, mas dessa próxima partida não foi o caso, mas foi muito instrutiva a partida. Nós vamos ver no próximo vídeo. Até lá!